Olá, pessoas, saudações fraternas aos componentes da instituição CESFAM, né, que me fizeram um convite na pessoa de Jacilene, né, e me fizeram um convite para fazer uma preleção doutrinária para a instituição, né, CESFAM, que quer dizer Centro Espírita Sagrada Família, né, e é uma satisfação realmente de verdade, né? Poder conhecer uma instituição espírita nova, né? Que são tantas que temos aí, e o mais importante, ser realmente compromissados com a doutrina espírita, né? Com o espiritismo, com a essência da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, né? E assim as casas espíritas sérias o seguem, né? Seus trabalhadores espíritas que levam a doutrina a sério realmente como algo importante, levam, né? A pureza doutrinária, o aprendizado acima de tudo, o aprendizado que ilumina nossas mentes e como consequência faz melhorar as nossas atitudes quando realmente há uma vontade real de cada um, né, de melhorar as atitudes, de aprender mais, de crescer espiritualmente. Porque quando a gente cresce espiritualmente, todos os outros crescimentos acontecem como consequência, né? A parte emocional, afetiva, intelectiva, né? O espiritual, ele paira sobre aí essas questões e crescemos até de uma forma muito mais saudável. Então, um forte abraço a todos vocês aí da CESFAM, né, do CESFAM, Centro Espírita Sagrada Família, né, ao qual estou fazendo essa preleção agora, e também uma saudação especial aos seguidores do canal Raciocínios Espíritas, onde este vídeo também está sendo veiculado, né? Bem, o que posso dizer agora, né? O tema que me foi passado por Jacilene é um tema um tantinho assim espinhoso, viu? Eu estava até conversando com o meu amigo Flávio, né? O Flávio Gaudêncio Santos, né? Que é do Raciocínios Espíritas. Falei, rapaz, olha que tema espinhoso, mantém uns prints, né? Do capítulo, né? Do livro, né? Que vocês estão trabalhando aí, Vida e Atos dos Apóstolos, né? Escrito por Kaibar Schotel. Eu não sei se eu estou pronunciando certo o nome deste ícone do espiritismo, né? Kaibar, né? Kaibar Schotel, deve ser isso, né? E o livro A Vida e Atos dos Apóstolos, que ele vai fazer uma exegese mesmo, uma análise, vamos dizer assim, filosófico-científica, né? Uma coisa bem kardeciana mesmo, sobre os textos, né, dos Atos dos Apóstolos, que vem posterior aos textos do Evangelho, né? Quer dizer, seria a obra dos apóstolos após, né, a crucificação e desencarnação de Jesus, vamos dizer assim, né? E aí ele vai analisar cada situação capítulo por capítulo, né? O capítulo que foi dado à minha comunidade cristã, né? Então ele vai dar uma visão aqui de comunidade cristã, que podia se chamar a comunidade dos apóstolos de Jesus, né? Os primeiros apóstolos, seus maiores representantes, e que criaram a comunidade de discípulos também, de aspirantes, de aprendizes e de aspirantes a aprendizes das luzes do Evangelho, né? E aí vai mostrar esse contexto. É um capítulo polêmico, por quê? Por causa do momento que a gente está vivendo. Quando eu chegar lá na frente, vocês que estão assistindo vão saber por que eu estou dizendo isso. Quem conhece o texto, acho que já sabe o porquê eu estou dizendo disso, né? Que é um capítulo polêmico. Eu não digo polêmico porque, assim, eu nunca tinha lido esse texto. Acho que, assim, o CESFAM já está me tirando um pouco da minha zona de conforto, né? Porque bem que podia ser um livro que eu já li, né? Eu já li alguns tantos aí, né? Mas não, tinha que colocar um livro que eu não li para eu ler, né? O livro, me tirar da zona de conforto e ganhar mais um aprendizado, né? Eu realmente nunca vi, eu sabia da existência, mas eu nunca havia lido nenhum texto do Kaibar, né? E é importante um autor novo, um texto novo, um contexto novo também. E da comunidade cristã,
o texto já começa com um trecho dos próprios Atos, né? Atos, que diz assim: e da comunidade dos que creram, o coração era um e a alma uma. E nenhum deles dizia que coisa alguma das que possuíam era sua própria, mas tudo entre eles era comum, quer dizer, tudo era de todos, né? Nesse grupamento com os apóstolos, nessa comunidade cristã criada pelos apóstolos, né? Simão Pedro, Tiago, os 11, né? Eram 12, mais Judas, infelizmente, foi a cometer o suicídio, é dos 11, né? Do qual foi colocado outro que substituía, vamos dizer assim, o próprio Judas, José, né? Um chamado José, mas isso aí não é importante agora, né? E com grande poder os apóstolos davam seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam terras ou coisas, né, bens, vamos dizer assim, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, até o ato de repartir não era igual. Com certeza era mais para quem tinha mais necessidade e menos para quem tinha menos necessidade. E não havia conflito nenhum aí, porque o móvel maior dessa comunidade era a fraternidade. Não havia esse conflito, porque é mais para ele, menos para mim. Não, era mais para quem necessitava mais, cada um era repartido segundo a sua necessidade. Então, demonstrando que todos que faziam parte dessa comunidade, todos os discípulos do Cristo, né, em torno dos apóstolos, né, dos primeiros apóstolos, eles faziam essa comunidade, uma comunidade comum, né? Todos que tinham bens convertiam seus bens à comunidade, tudo era de todos e nenhum passava necessidades. E sabiamente os apóstolos, né, Simão Pedro, que era, vamos dizer assim, que liderava, né, dividia a todos, a cada um segundo a necessidade, né? Então ninguém passava fome, né? Isso é interessante, que isso aí é realmente baseado no que Jesus preconizou, né? Totalmente, né? Era realmente um exercício real, né, de fraternidade, desapego, olha, real desapego, né? Dividiam realmente, né? Fraternidade, que isso é realmente viver como irmãos, né? E de paz, porque não havia conflitos entre eles, né? Cada um entendia a necessidade do outro e cada um tinha segundo a sua necessidade. Então havia paz, havia fraternidade, havia desapego. O amor não era fingido nesse contexto. Não era um amor, eram realmente, verdadeiramente discípulos do Cristo, né? De Jesus, né? Era o total contrário do orgulho e do egoísmo, porque o orgulho e o egoísmo é a maior contradição dos ensinamentos de Jesus, do conteúdo do Evangelho, do próprio Espiritismo, né? Uma coisa que Allan Kardec coloca lá, né? As chagas, né? Que impedem, que atrasam o nosso avanço, a nossa evolução espiritual, né? A vaidade, o orgulho, o egoísmo, né? E como se todas as outras chagas da alma são consequências dessas principais, né? Vamos dizer assim. Então, assim, Caibar nesse texto faz referência a algumas passagens do Evangelho para ilustrar essa atitude, né? Nessa comunidade cristã aí com os apóstolos, né? Ele fala sobre a casa de Jesus na casa de Zaqueu, né? Então, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, entendeu? Não se pode servir a dois senhores, porque você vai desagradar um para agradar o outro e vice-versa, né? Mamon, no caso, é uma palavra que representa a questão dos bens materiais, né? Das questões materiais do mundo material. Então não dá para servir a Deus e ao mesmo tempo ao materialismo, vamos dizer assim. Alguns traduzem assim, não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Eu não gosto muito não, porque o dinheiro não é essa coisa excomungada. O dinheiro bem aplicado é importante. A comunidade cristã havia a aplicação do dinheiro sim, só que para o bem comum de todos. Então assim, não se pode servir a Deus e ao materialismo. Eu acho que fica mais caracterizado assim, né? E aí ele vai falar, justamente, né, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, vai
descrever as paisagens de Jesus, do menino não, um rapaz, né, que queria realmente conhecer o reino, e Jesus fala, venda tudo, distribua com os pobres e me siga, quer dizer, venha fazer parte dessa comunidade cristã, né? E ele não estava preparado. Eu pergunto, será que eu estaria preparado? Será que algum de vós que está aí me assistindo estaria preparado se recebêssemos esse convite nesse momento? É interessante, né? É muito fácil julgar a atitude lá do jovem, e nós, como é que reagiríamos? É uma resposta pessoal de cada um, né? Mas o fato é que o rapaz, ele era um rapaz inclusive justo, praticava a lei de amor, caridade, essa coisa toda, mas Jesus deu assim um chamamento final a ele, né? Um ultimato, e aí foi demais para ele, porque a evolução, gente, não dá saltos, né? Cada um está no seu momento evolutivo, né? Ele realmente já se mostrava ser um espírito já com uma certa evolução, né? Mas que não para tanto ainda, né? Vamos dizer assim. Esse mesmo capítulo fala sobre a parte de Lázaro e o mal rico, né? Que o Lázaro comia as migalhas, né? O Lázaro, no caso aqui, é um leproso, né? Tanto que hoje chama Lázaro, virou lazarentos, né? As pessoas que tinham lepra, né? Uma forma pejorativa de chamar, que hoje virou até um xingamento, seu lazarento, né? Porque eram pessoas que eram repugnadas, os leprosos e tudo mais, né? Então Lázaro aqui começa a representatividade, que ele pedia para comer das migalhas de um rico, e o rico não era impiedoso com ele, e aí esse rico vai parar no inferno, e Lázaro vai ficar com Abraão lá no céu, e o rico pede socorro e diz que não, daqui, quem está aqui não pode ir aí, quem está aí não pode ir aqui. O que a gente aprende em termos de espiritualidade é que a coisa não é bem assim, né? Que os espíritos elevados descem sim para socorrer, né? Mas o que quer demonstrar essa passagem aí simbolicamente é que depende também do mérito de cada um, né? Da vontade, por exemplo, o espírito mais iluminado querer nos resgatar nas trevas e tudo mais, mas se não for da nossa real vontade, ele não pode fazer nada. Tem que ser realmente da real vontade, do querer sair daquelas trevas, querer crescer, se arrepender mesmo do que fez e querer fazer o correto dali por diante. Então acho que a interpretação mais justa para essa parte de Lázaro e o mal rico é isso, né? E também então pronto, e o Jesus na casa de Zaqueu, né? Que era um publicano, que era mal visto porque realmente era ali um judeu ali da região mesmo, mas que trabalhava para Roma colhendo impostos, né? Então as pessoas odiavam os publicanos, né? E Zaqueu recebeu Jesus e disse que daria a metade de tudo que ele tem para os pobres e que ia ressarcir todo o mal que ele fez e tal. Realmente, Zaqueu disposto a se renovar, né? Um publicano que, normalmente, Jesus, quando ia até a refeição na casa de um publicano, a pessoa dizia, ela disse que é o Cristo de Deus, mas vai comer junto com os publicanos, comer junto com os fariseus. Ele era mal julgado nesse sentido, né? E esse publicano, Zaqueu, demonstra essa atitude. Então, Caibar fala nesse capítulo desses casos para ilustrar bem essa questão como acontece na comunidade cristã. Então, essa coisa de realmente saber dividir, né? Com todos, para que não haja pobreza. Veja que não é uma apologia à pobreza, gente, né? Por exemplo, o Zaqueu ia dar todos os bens dele para os pobres e ficar pobre também, né? Não, para que criar mais um pobre no mundo, mais um sofredor? Não, é uma distribuição para que não haja pobreza. Não é que a pessoa vai ficar pobre, mas ele vai ajudar outros a não serem pobres também. Ou pelo menos aliviar a pobreza, se não for possível anular a pobreza. Nem sempre é possível anular, mas pelo menos aliviar. E isso era possível, essa comunidade cristã mostrou que é possível, né? Então, como você aqui, não havia necessidade. Talvez não houvesse supérfluos, né? Mas não faltava o necessário, né? Que já é uma bênção para quem tem pouco ou não tem nada, né? Então, Jesus já dizia, né? Não ajunteis tesouros na terra. Era essa a recomendação que ele dava aos apóstolos. E quando vocês saírem para pregar o evangelho, não carregue nem ouro, nem prata, nem alforjes, que é aquelas coisas para encher de coisas, encher de provisões. Não precisa disso. Leva o necessário, né? Faz a tua parte e Deus proverá, né? Porque o mais importante não é a coisa material. A parte material necessária, né? Mas não além do necessário, não o supérfluo, né?
Não quer dizer que o cara também ia sair para pregar o evangelho nu, sem nada, sem comer, né? É fisicamente até impossível, né? Não vamos até, né, ver com esse exagero, mas é realmente um desapego, né? Saber que a parte material não é a mais importante, sim, o evangelho prega ao espírito, ao que é o imortal, né? Que é da vida eterna, criado por Deus para a eternidade, né? O espírito ele não é eterno porque ele teve um começo. Ele é imortal, mas vive a eternidade, né? Que eterno realmente só Deus, que não teve começo nem fim e nem terá. Isso é eternidade, né? E o Caibá remota até a João Batista. João Batista foi o precursor de Jesus, ele veio primeiro, vamos dizer assim, para abrir os caminhos, né? Eles eram até primo do ponto de vista carnal, se eu não me engano, era isso. E aí ele veio, esse precursor, já pregando aquilo que Jesus traria para coroar o ensinamento, né? Então, por exemplo, João Batista dizia que ele sempre apelava à humildade, né? E a questão do arrependimento também, né? A pessoa ser humilde, se arrepender, reconhecer os erros que cometeu e tentar se melhorar, tentar fazer melhor dessa vez, né? Então, humildade, arrependimento e ao desapego dos bens da terra. Então, João Batista, antes de Jesus, já fazia essa pregação e já exemplificava, porque não é só falar, né? O exemplo que arrasta, né? O João Batista já exemplificava, mesmo antes de Jesus, né? Quando uma pessoa dizia que tinha 2 túnicas e tinha outro que não tinha nenhuma, ele dizia, então dê essa outra que você tem a quem não tem. Com comida, a mesma coisa, você tem comida, a outra não tem, divida a sua com o outro. Então, a base realmente do que João Batista preconizava era isso, né? Então, realmente, ele no aspecto doutrinário, podemos dizer que ele, e das atitudes, né? Ele foi realmente o precursor de Jesus, de uma forma ainda imperfeita, né? Porque João Batista, a gente sabe que ele era meio estovado e tudo mais, né? Aí cabe uma leitura aí, quem não conhece, é bem interessante, né? Ver meio que essa vida aí do apóstolo, acho que o primeiro apóstolo, né? Mesmo antes de Jesus, o João Batista, né? Então, assim, aí que vem a parte espinhosa que eu falei, né? A parte espinhosa desse capítulo de Caibá do livro é que é o seguinte, ele chama Jesus e João Batista, né? Positivamente de comunistas. Vixe, Maria. Comunismo hoje está até um palavrão. Se chamar uma pessoa de comunista hoje, em alguns contextos, é até um palavrão, né? Porque a gente está vivendo hoje um momento político de uma guerra ideológica entre direita e esquerda, né? E às vezes perguntam, o espírita é de direita ou é de esquerda? O espírita, gente, é do espiritismo, né? Não é de direita nem de esquerda. Cada espírita, na sua vida pessoal, escolhe seguir esse ou aquele segmento político, é uma escolha pessoal de cada um. A doutrina espírita não tem nada a ver com isso, ok? A doutrina espírita chama atenção, cuidado com as suas escolhas, porque toda escolha traz consequências, então cuidado com as consequências, porque escolhas ruins traz consequências ruins. Então é só isso que o espiritismo chama atenção. É você dizer, então qual é a melhor escolha, né, em termos políticos? A gente não sabe, né? Política nossa aqui no Brasil ainda é uma coisa tão difícil, né? Mas a gente vai aí, né? Buscando, se não achar o melhor, o menos pior. Então, assim, então hoje é xingamento, né? Ou a pessoa é de extrema direita e aí tem nomes pejorativos, e a pessoa, quando é de esquerda, tem um dos nomes pejorativos é chamado de comunista, como se fosse um palavrão. Realmente, porque o comunismo nos traz essa herança também de uso da força, a ditadura comunista da antiga União Soviética, né, a ditadura de Fidel Castro em Cuba, essa coisa toda, então traz algumas referências um pouco complicadas mesmo, vamos dizer assim. Mas quando Caerba chama aqui Jesus e João Batista de comunista, não é exatamente esse comunismo ideológico político que a gente vê no nosso mundo, não, né? É um outro conceito de comunismo. É o chamado comunismo cristão, né? Comunismo cristão. Eu vi essa expressão ano passado em um texto de Emmanuel, que no final eu vou trazer aqui para vocês, né? Que está tendo o livro Coletânea do Além, né? Que é um livro que tem mensagens psicografadas por Chico Xavier de diversos espíritos,
né? E uma das mensagens de Emmanuel é essa, eu vou trazer no final para vocês. Mas ele diz assim, Caibá argumenta que o comunismo materialista, que é esse que a gente conhece, né? Que é o conseguido através da força, das armas, que é o que aconteceu na União Soviética, ou mesmo não, a gente às vezes, muitas vezes o comunismo em outros contextos se manifesta de forma pacífica também, né? É porque esse comunismo violento, né, dos países comunistas são os mais gritantes, vamos dizer assim, né? Bom, mas eu não quero entrar nessa discussão. Mas que o comunismo materialista, né, muitas vezes incorre em anarquia, né? E anarquia não é pode parecer um bom sistema de governo, mas não quando eu era jovem eu queria ser anarquista também, cheguei a usar até a camisa com aquele sinal, aquele A, né? Coisa de jovem mesmo, né? Porque assim, a credibilidade dos nossos governos é tão precária que a gente chega a negar a existência do governo. Vamos acabar com o governo, vamos ver cada um por si. Mas nós sabemos, né, pela razão, que isso não é possível, né? A gente até gostaria, né, se o anarquismo realmente funcionasse, né? Mas infelizmente não é possível, né? O mundo, o Estado precisa sim de uma organização, e quem faz isso é os governos, é a política. O problema é que não fazem muito bem, né? Então tem que se reformar isso aí e não acabar com a estrutura para não ir ruir tudo de vez, né? Então assim, o Caibá argumenta que o comunismo materialista gera anarquismo, né? Ou no caso, como na União Soviética, gerou ditadura, vamos dizer assim, né? Isso que ditadura, gente, tem tanto de direita quanto de esquerda, né? Se a gente for lá a questão de ditadura, tudo é só uma desculpa, um viés, né? Para oprimir, para dominar, né? Então, fica aí mais como desculpa, né? Então, o Caibá fala do comunismo cristão. O que seria o comunismo cristão? É esse comunismo em que tudo é comum a todos, né? Então, na comunidade cristã, como eu falei no início, feita pelos apóstolos de Jesus, tudo era comum a todos, né? E era distribuído a cada um segundo a necessidade de cada um, para que ninguém passasse necessidade. Então, essa coisa comum. Então, assim, o que é esse comunismo cristão? É o real exercício de uma coisa que Caibá chama aqui de trilogia divina. Olha que legal. Fraternidade, igualdade, liberdade. Essa não é a bandeira da Revolução Francesa, inclusive? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? É interessante, ele bota essas três palavras aqui, mas ele não faz referência à Revolução Francesa. Mas todos nós sabemos, né, que na bandeira está lá escrito liberté, igualité, fraternité, que é a igualdade, liberdade e fraternidade. Se isso foi alcançado, era o objetivo da Revolução Francesa. Se isso foi alcançado na plenitude, infelizmente não, porque infelizmente houve muito sangue, muitas cabeças rolaram, literalmente, por causa das guilhotinas. Então, a coisa foi conquistada um pouco. Foi importante a Revolução Francesa, sim, né? Inspirou muitas outras reformas no campo político-social, mas o exercício da liberdade, igualdade e fraternidade não foi plenamente exercido, não. Foi exercido em algumas instâncias, sim, mas não em todas, né? Então, mas o Caibá coloca aqui como uma trilogia divina. Realmente na comunidade cristã é exercido a fraternidade, igualdade e liberdade. E isso caracteriza esse chamado comunismo cristão, né? Onde tudo é comum a todos, né? O bem é para todos e não para uma classe de privilegiados, né? Então, assim, tudo é dividido. E ele fala assim, a fraternidade regula com justiça a igualdade. Porque a igualdade, gente, ela não pode ser imposta, né? Igualdade arbitrária não é possível. Então você cria um sistema, eu vou criar aqui uma ditadura comunista e vou impor a igualdade a todos. Não funciona. A igualdade não pode ser arbitrária. E sabe o que Caibá argumenta, e eu concordo aqui nesse capítulo, né? Que, assim, a desigualdade no universo é quase uma lei. Tudo é desigual. Nem os dedos da mão nós temos iguais. Nenhuma estrela no universo é igual, né? Nem você, olha, ninguém tem uma impressão digital igual, um DNA igual, nada. Ele argumenta as questões do universo, os dedos. Então o mundo é feito de desigualdades. Olha que interessante, né? A desigualdade. Porém,
apesar de tanta coisa desigual, é regida por uma única lei, a lei suprema, que é a lei universal, a lei de Deus, a lei maior, né? Que a gente no Livro dos Espíritos conhece essa lei, só que foi subdividida em algumas para fins didáticos. Então, a lei de igualdade, a lei de sociedade, a lei de destruição, a lei de adoração, a lei do trabalho, né? E por aí vai. Mas tudo, na verdade, se trata de uma própria lei, que é a lei universal, né? Que regula todo o universo, ou a lei de Deus, ou leis morais, leis da natureza, e por aí vai. Então, especificamente, aqui no Livro dos Espíritos, eu queria dar uma olhadinha aqui na questão 803, que é justamente do capítulo Lei de Igualdade, que Allan Kardec pergunta: todos os homens são iguais diante de Deus? Aí os espíritos respondem: sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Então a lei de Deus é uma só e é para todos, né? Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Quer dizer, a gente fala isso de uma forma até displicente: o sol é para todos, mas é uma realidade mesmo, né? Então, assim, todos os homens, Allan Kardec completa embaixo, né? Comentário de Allan Kardec. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis na natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, todos nós estamos sujeitos às mesmas dores, às mesmas fraquezas, Cleo. E o corpo do rico se destrói como o do pobre, né? Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante deles são todos iguais. Então nós não temos superioridade natural. Deus não criou um ser humano superior ao outro. Todos somos criados iguais, simples e ignorantes. Agora, crescemos, evoluímos de formas diferentes. Aí que está a grande diferença. Somos diferentes porque cada um vai desenvolver aptidões diferentes, vai seguir caminhos diferentes, vai ter uma evolução intelectual, uns mais, outros menos, um para umas coisas, outros evoluem para outras. E aí estão as diferenças. Mas essas diferenças podem ser construtivas, sim, se bem administradas. E quando são administradas pelo princípio da fraternidade, só faz o bem. Então, o que é desigual, como Caibá diz que o universo tudo é desigual, mas quando é regido pela fraternidade, essas desigualdades se convertem em algo bom. Veja bem, como disse aqui, cada um recebia a sua parte na comunidade cristã conforme a necessidade. Então, tinha uns que recebiam uma quantidade maior do que outros, né? Então, não recebia todo mundo igual. Mas não havia conflito com isso, porque a fraternidade reinava. Todos entendiam que aqueles que recebiam mais é porque precisavam de mais. Aqueles que recebiam menos é que precisavam de menos. Esse entendimento, gente, só é possível com o princípio da real fraternidade. Então, só a fraternidade realmente para promover a legítima igualdade e a legítima liberdade, né? Cada um é livre, ninguém está ali sendo obrigado a estar ali. Ninguém está ali sendo obrigado a se doar, doar tudo que tem em prol de todos. Mas cada um faz por livre vontade, porque sabe que é o melhor para si. Sabe que é melhor para si espiritualmente, acima de tudo. Então a pessoa faz isso livremente. Numa comunidade cristã, ninguém está ali obrigado. Então só a fraternidade realmente para nortear não só essa igualdade, como também essa liberdade de estar ali, de se doar, doar o que tem, para o bem de todos, o bem comum. Por isso que acho que Caibá chamou comunismo, que é para o bem comum, naquela comunidade verdadeiramente cristã, né? Criada pelos apóstolos, né? Pelos primeiros apóstolos. Então, que é esse trecho do Atos dos Apóstolos que Caibá está retratando, destrinchando nesse capítulo, que é muito interessante, né? Que se o cristianismo fosse exercido até hoje nesses moldes, a vida no planeta seria outra. Pense aí, né? Mas aí não tem a quem culpar, senão a nós mesmos, né? Nós mesmos, né? Que fazemos parte disso aí, né? Porque Deus não impõe, né? Deus deixa a nós o livre-arbítrio, porque é uma lei, a lei de liberdade, o exercício do livre-arbítrio é uma lei, e Deus não derroga as próprias leis. Jesus jamais ia de encontro à lei de Deus. Se Jesus é o maior representante da lei de Deus,
no mundo, como é que ele ia de encontro a uma lei de Deus, né? Então isso aí as escolhas nossas também, né, são importantes para o crescimento, nosso crescimento individual e, consequentemente, o crescimento do mundo, né? Porque se nós, cada um cresce individualmente, naturalmente o mundo melhora, né? Esse crescimento de cada um. E assim, como eu disse aqui, igualdade e liberdade só podem ser redigidas pela fraternidade. E aí na questão 806, que eu também queria dar uma lidinha aqui rapidinho, pergunta de Kardec: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E aí os espíritos respondem: não, ela é obra do homem e não de Deus. E aí Kardec pergunta de novo: essa desigualdade desaparecerá um dia? Resposta dos espíritos: de eterno não há senão as leis de Deus. Quer dizer, as leis de Deus é que são eternas, não vão acabar nunca. Cada dia não vedes diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho, essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. Ou seja, quando o orgulho e o egoísmo desaparecer, essa desigualdade irá desaparecer também, né? Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Depende do crescimento espiritual, né? Então aqui, lei de desigualdade, ou lei de igualdade, falando sobre a questão da desigualdade social. Depende da nossa atitude, né? Deus não vai impor como mágica essa questão, né? Nós que vamos crescer, nós é que vamos entender cada vez mais a lei de Deus, né? Nós aqui vamos entender cada vez mais os princípios da verdadeira fraternidade, da verdadeira igualdade e liberdade, é que vamos aos poucos, né, criar justiça social. E ele diz que já, engraçado que ele vê aqui, ó, que já diminuir pouco a pouco, não vê, isso quer dizer, se você for pensar, as distâncias sociais, gente, no passado eram muito piores que a de hoje. Hoje temos ainda, assim, distâncias sociais terríveis, pobrezas terríveis, temos, né? Não adianta passar pano nisso. Mas as distâncias sociais no passado eram muito maiores, muito maiores. É só você olhar aí na Idade Média, a pessoa era pobre, outra era rica e acabou. Não havia não havia possibilidade de quem estava embaixo socialmente subir, não. Era muito remota a possibilidade. Hoje em dia há da pessoa crescer socialmente. Hoje, em alguns contextos, né, ainda que com dificuldade, ainda que com muita injustiça social, ainda há possibilidade da pessoa crescer socialmente. Hoje em dia, a prática da beneficência está maior, porque o jornal noticia mais as misérias, mas a prática da beneficência, da caridade, gente, acontece muito, né? Olha as instituições espíritas, olha as ONGs sérias que fazem trabalhos sérios, né? E tantas outras, até algumas ações governamentais também não vamos deixar de reconhecer, né? Ainda que quem está à frente disso faça por interesses vaidosos e não realmente se preocupar com o povo, mas acaba que beneficia, sim, acaba que beneficia. Então, há ações, sim, muitas que a gente procurar, a gente acha, a gente vê por aí, sim, que são importantes, né? Então, assim, as desigualdades eram muito mais gritantes há 1000 anos atrás, né? Há 2000 anos atrás. Lá, no contexto de Jesus, as desigualdades eram gritantes. Naquele contexto que Jesus ali estava, né? Quando ele encarnou para nos dar essa lição, esse exemplo. Ok? Então, gente, como eu disse, na comunidade cristã, como eu disse, é ótimo, né? Tudo pertence a todos, né? E ai que fosse assim, né? Aí Caibá, no final desse capítulo, vai fazer outra coisa espinhosa. A coisa primeira espinhosa foi a palavra comunismo aqui, que eu já expliquei o que é esse comunismo que Caibá disse, né? Não tem nada a ver, né? É o comunismo cristão, o comum, né? Comunidade comum, onde os bens eram repartidos conforme a necessidade, tudo pertencia a todos, né? E havia fraternidade, havia justiça, liberdade, maravilha. Aí Caibá vai fazer uma crítica à classe sacerdotal, né? Sobretudo à igreja romana,
nascente na época, né, em tempos idos, né, que imitou essa questão dos apóstolos, né, inicialmente, só que depois degringolou em coisas não muito certas, vamos dizer assim, porque na comunidade cristã dos apóstolos realmente tudo era de todos, mas os sacerdotes não, eles criaram essa questão das comunidades, das igrejas, dos templos e pegavam, né, as contribuições do povo, né, os dízimos, por exemplo, mas não faziam muita coisa pelo povo, não. Era só para eles mesmos enriquecerem, criarem templos. E aí ele descreve, né, toda uma questão de coisa que a gente sabe, né? Mas é um pouco espinhoso a gente falar, porque no Espiritismo a gente tem muito cuidado quando a gente fala de questões que envolvem fé alheia. Mas a realidade é a realidade, né? A realidade é a realidade. Então ele fala aqui que... Cadê aqui essa parte? Eu prefiro aqui aqui ele fala assim, ó, não podemos terminar este capítulo, né, esse Comunidade Cristã, terminar esse capítulo sem fazer referência ao modo por que tem sido interpretada pelas igrejas oficiais, com especialidade a romana, com essa resolução dos apóstolos sobre a constituição da comunidade cristã. As igrejas, umas instituindo o dízimo, outras vivendo com as suas numerosas associações, confrarias, conventos, templos e sacerdotes, padres e frades, freiras, à custa do povo, baseiam essa sua atitude nos versos acima descritos, dos Atos, transviando assim por completo o pensamento apostólico. Quer dizer, eles se baseiam nessa questão do dízimo, do tirar o dinheiro, na questão dos Atos, só que eles não agem como nos Atos, não é dividir para as pessoas, para o povo sofredor, mas sim para eles, né? Então, assim, nas congregações primitivas, como a que reuniam em Jerusalém, 5.000 almas, todos participavam dos bens, todos comiam do mesmo bolo, todos se vestiam da mesma linhagem. Na congregação católica é muito diferente. São sacerdotes que vivem à custa do povo com as espórtulas dos donativos que recebem, enchem suas arcas de ouro, prata, pedras preciosas, adquirem fazendas, palácios. Chegou a construir um estado próprio para eles, né? Então ele diz assim, aqui, a obra sacerdotal é a antítese da obra apostólica, né? Eles, na verdade, imitam só a questão do pegar o bem de todos, mas não para distribuir com todos, é para ficar com eles mesmo, com a casta sacerdotal deles, né? Que, na verdade, deturpa o que os apóstolos realmente faziam nessa comunidade cristã. Então, é uma coisa assim, né? Os sacerdotes vivem da religião, traficando coisas santas, sugando o dinheiro dos homens para viverem comodamente, sempre fora da lei do máximo esforço, né? Os apóstolos e seus discípulos viviam para a religião, no caso a religião cristã, chegando a sacrificar seus bens em benefício da comunidade. Então, essa é a diferença, né? Então, assim, vamos dizer que a classe apostólica, sacerdote, a igreja romana, meio que deturpou essa coisa da comunidade cristã criada pelos apóstolos, né? Que realmente criaram uma comunidade com tudo comum a todos. E é assim que deveria ser, né? Infelizmente, os princípios cristãos, isso não é novidade, vêm sendo deturpados sempre pelas religiões oficiais, tanto católica quanto protestante, né? Não estou dizendo que todo católico deturpa o cristianismo, não. Há católicos muito sinceros, muito bons, há protestantes também, mas sempre houve uma cúpula que sempre usou a desculpa da religião para amealhar poder e amealhar riquezas materiais. Isso também é fato, não dá para negar, né? Seria tapar o sol com a peneira. E esses aí realmente deturpam esse princípio da comunidade cristã criada pelos Atos, né? Pelos apóstolos, que está lá em Atos, né? Atos dos Apóstolos. Ok? Então, basicamente, gente, é isso que esse capítulo diz. É um capítulo muito rico, um capítulo espinhoso, né? Mas que eu recomendo que todos leiam. Quem não tiver o livro físico em casa, como eu não tenho, é um livro difícil de achar, inclusive, eu baixei em PDF, vocês conseguem também aí, buscando no Google, né? Na verdade, eu nem baixei, né? Jacilene que me mandou, né? Mas aí eu acabei deletando do celular e aí procurei
no Google e achei com facilidade, não precisa pedir ela de novo, ok? Então é isso, gente, é isso que diz esse capítulo, é um capítulo realmente riquíssimo e bastante polêmico. Eu não sei se eu teria coragem de falar sobre isso ao vivo pessoalmente, ia ficar com medo de alguém me jogar alguma pedra, né? Mas aqui no virtual tá tudo certo, né? E como eu prometi, no final eu ia ver um texto aqui de Emmanuel, né? De Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, do livro Coletânea do Além, né? Que é o justamente é o texto pergunta e resposta, que ele fala justamente dessa questão do comunismo cristão, que seria, né, esse princípio. Quer dizer, interessante, né? Eu conheci esse texto ano retrasado e não conhecia esse livro do Caibá. Então, a coisa naturalmente se encaixou com a outra. Então, deixa eu pegar aqui, gente. Desculpa o mau jeito, né? Já estou catando aqui, porque na verdade muitas vezes isso aqui está substituindo o livro, né? Que é um livro que eu não tenho também, nem todos os livros, gente. Chico Xavier, ele psicografou mais de 400 livros, mas nem todos são disponíveis nas livrarias dos centros espíritas, né? É interessante. Então, de repente, eu tenho acesso a muitos textos de Chico graças à internet, graças a muita coisa que eu consegui em PDF na internet. Então, eu tive um acesso, quer dizer, a muito texto de Chico Xavier, a muitos livros que eu não tinha acesso físico, eu não sabia nem que existia, e eu tive acesso a esses textos graças à internet. Então, vamos fazer um bom uso da internet, né? Para também usar para se divertir, não tem nada demais, mas também vamos usar também para esse fim útil, né? Aprender, se espiritualizar. Ok? Então vamos lá. Pergunta e resposta. E aí Emmanuel começa o texto perguntando: como devemos encarar o comunismo cristão? Eu falei, poxa, comunismo cristão? Quer dizer, eu já tinha visto essa expressão aqui antes de ver com Caibá, né? Aí ele diz: o comunismo, em suas expressões de democracia cristã, ainda está longe de ser integralmente compreendido como orientador de vossas forças político-administrativas. Então, o comunismo, na prática, está longe de ser um bom orientador das nossas forças político-administrativas, né? Começa Emmanuel. Somente serão entendidas as suas concepções adiantadas à luz dos exemplos do Cristo, quando reconhecerdes que o Evangelho não quer transformar os ricos em pobres, e sim converter os indigentes em ricos do mundo, fazendo desabrochar em cada indivíduo a concepção de seus deveres sagrados em face dos problemas grandiosos da vida. Quer dizer, não é para, como eu falei, né, anteriormente, não é para transformar ricos em pobres, mas para que todos possam ter a oportunidade de ter essa vida comum, né, essa comunidade, né, onde ninguém passe necessidade. E não só a questão da necessidade material, não, gente, comida, não, mas também que as pessoas tenham acesso ao engrandecimento do aprendizado, da cultura também, né, de todos os bens que também alimentam as almas, né, não é só alimentar o corpo, alimentar a alma, né? Comunismo ou socialismo cristão não podem ser a anarquia e a degradação que observai algumas vezes em seu nome, significando acima de tudo a elevação de todos dentro da harmonia soberana e perfeita. Quando o homem praticar a fraternidade, não como obrigação imposta pelas justas conveniências, mas como lei espontânea e divina do seu coração, reconhecendo-se apenas como usufrutuário do mundo em que vive, convertendo bênçãos da natureza, que são as bênçãos de Deus, em pão para a boca e luz para o espírito, né? Alimentar o corpo e alimentar o espírito. As forças políticas que dirigem os povos nortear-se-ão sem guerras e sem ambições, obedecendo aos códigos de solidariedade comum. Quer dizer, bem parecido com o que Caibá fala nesse texto, né? Semelhante estado de coisas, porém, nunca será imposto por armas
ou decretos humanos, né? Então não é o comunismo materialista, como disse o Caibá, né? Representará, continuando aqui, representará o amadurecimento da consciência coletiva na compreensão dos legítimos deveres da fraternidade e somente surgirá no mundo por efeito do conhecimento e da educação de cada indivíduo, né? Da educação espiritual acima de tudo. Ok, gente? Então acho que ficou bem claro, né? O que é este comunismo cristão que Caibá nos apresenta, né? O que é esse comunismo não praticado pela casta sacerdotal que deturpou tudo, né? Criando a cobrança disso, mas não para beneficiar todos, e sim beneficiar um grupo, né? E entendendo também que essa coisa comum para todos não é só o pão material. É importante, né? Também. Mas a vida corpórea ela é efêmera, ela é passageira. Então, para que alimentar algo, somente algo que vai passar? Não. O alimento é importante, as questões materiais são importantes, né? Vestuário, etc. Enquanto estamos encarnados, para a gente seguir a nossa jornada, né? Na nossa encarnação. Mas também é importante que haja a repartição do pão espiritual que ilumina também o nosso espírito, que nos enriquece espiritualmente, o pão do conhecimento, né? O pão do crescimento interior também, né? Então, Emmanuel também vai incisivamente nisso, né? É pão para o corpo e luz para o espírito. Então, isso também tem que ser algo repartido em comum para todos, né? Acho que assim uma sociedade justa, né, que só distribui igualitariamente, não é que só distribui o pão para todos, não, mas distribui também conhecimento e principalmente dá condições a todos de conquistar o seu próprio pão, tanto o pão material quanto o espiritual, né? Que é muito melhor do que dar, mas condições reais, não é arremedo de condições, não, é realmente condições reais de cada um crescer por si só e conseguir realizar suas próprias conquistas. Claro, sempre ajudando uns aos outros, porque a fraternidade demonstra aí que nós não temos autossuficiência completa. Volta e meia, nós precisamos um dos outros, porque é assim que irmãos vivem, né? Então, essa fraternidade dessa comunidade cristã é verdadeiramente viver como irmãos, mas irmãos verdadeiros, né? Irmãos, só o nosso conceito de irmãos genéticos, físicos, não, mas porque tem irmãos aí que nem são unidos, né? São irmãos pela carne, que tem o mesmo pai e a mesma mãe, nem são unidos. Falando da verdadeira fraternidade, da verdadeira irmandade, a irmandade espiritual. Sermos irmãos em espírito, né? Então, isso que é o mais importante. Ok, gente? Então, eu vou encerrando por aqui esta preleção. Espero que tenha ficado claro para todos. Se ficou complicado, peço desculpa. Recorra aos textos, façam a sua própria leitura. Não fiquem só com minha opinião, não fiquem só com minhas colocações, nem de palestrante nenhum, entendeu? Estudem por si só, também busquem, também leiam, também façam as considerações de vocês, né? E vamos aprender e vamos crescer, gente, porque essa é a nossa destinação. Então, a todos aí do Centro Espírita Sagrada Família, um forte abraço aos seguidores do Raciocínios Espíritas e a todos, né, que acompanharam este vídeo nessas colocações aqui agora. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus.